Olá, sejam muito bem-vindas ao podcast Café com Mãe. E hoje a gente vai trazer um assunto diferente por aqui. Um assunto que para alguns ainda é um tabu, né? Falar sobre amor, prazer e reconexão com o nosso corpo. E para falar sobre isso, a gente trouxe a sexóloga Ana Luísa. Dia dos Namorados tá aí, então por que não falar sobre isso? Até porque é algo tão íntimo, tão nosso, e a gente precisa falar sobre isso, né? Então fica aí, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Jéssica. Eu sou a Darciela e este é o podcast que nutre a sua maternidade. Olá, sejam bem-vindos! E aí, hoje a gente vai falar sobre esse assunto que é um pouco picante. E é como redescobrir, né, depois da maternidade, como ter o prazer. Que muitas depois da maternidade se perde, acaba se perdendo, acaba às vezes não tendo mais estímulo, foca demais na criança e se perde nisso tudo. E a gente tá aqui com o papel de falar sobre isso, para que vocês possam mudar também a visão e se conhecer, porque é tão gostoso a gente se conhecer, a gente se reconectar com o nosso corpo. Então, fica aí, ó, com a Ana Luísa, seja muito bem-vinda pra gente falar sobre isso. Muito obrigada. Estou super contente de estar aqui nessa data tão especial, que é o Dia dos Namorados, que é uma época super interessante. Eu falo que é uma época da gente poder estar se soltando um pouquinho mais, estando nessa data aí que dá a liberdade de estar esse momento mais íntimo, relembrando quem a gente era, estando nesse momento mais picante. Quando a gente fala, como você citou aí, dessa maternidade, desse momento mais, assim, difícil de estar passando, eu venho, assim, sempre falando com as clientes em relação como que volta. Ana, eu era tão assim, eu era mais jovem, eu adorava fazer isso, eu me vestia assim. Então, que a gente não se perca nesse momento, tá? Ser mãe, no dia a dia, o cansaço, a rotina, os filhos, enfim, gente, isso requer um pouquinho mais de atenção. A gente sabe, a gente é mãe, a gente tem uma ideia muda de mesmo, como... né? A rotina muda de verdade. E isso, né? essa rotina muda, mas também a gente não pode deixar aí de esquecendo um pouquinho de como se vestir, tá? Não é porque a gente é mãe, óbvio que a gente não vai colocar a roupa mais curta, não vai ter aquele envolvimento, mas também se vestir de uma maneira legal, que sentir bem, coloca um pijama bonito, esteja bonita para estar dormindo. Sempre dou a dica, até trouxe para vocês depois estarem sentindo. Sempre tá passando um perfume diferente para dormir, porque ele é um estimulante, ele sabe que aquele momento é seu, um pijama bonito, prende o cabelo, algo diferente, um cheiro diferente para esse momento. Então, assim, sempre tem algo que pode estar ajudando nós, mães, né, nesse momento de dificuldade aí que a gente acaba passando um tempo, mas relembrando de algumas coisas que a gente gosta muito de tava fazendo, tá? Então, um pijama legal, um cabelo legal, um cheiro diferente para esse momento que eu vou estar apresentando aí para vocês, que esse daqui é um óleo corporal e ele tem aí um cheirinho afrodisíaco totalmente diferente, tá? Esse é um olhinho, como vocês vão ver, um óleo corporal. Acabou de tomar banho, passa ele e coloca o seu normal, pijama. né? Mas ele tem um cheiro diferente, uma Bem proposta gostoso. diferente. Ana, mas eu só vou passar quando eu vou fazer alguma coisa? Não. Você passa todo dia, que você cria uma rotina. Ele é bifásico. Não é bom? Ele é bifásico. E, gente, não fica melecado. Ele é muito bom mesmo, tá? Ele é um olhinho pra você estar usando. Pra dormir. Isso, pra dormir. Ou sair também, enfim, tá? Dia a dia. Eu brinco que o dormir, pra gente, tem que ser o começo de tudo, tá? Então, quando a gente não tá legal, a gente já dorme daquele jeito.
sem sequer, às vezes, passar um desodorante ou um creme no corpo, algo assim. Então, se a gente ir dormindo com um cheiro diferente, com uma camisola, um pijama, o que for diferente, você já vai acordar com esse cheiro, com essa roupa legal, entendeu? Dessa forma, já vai te deixando a autoestima de outra maneira para estar dando aí um estímulo a mais para você, tá? Então, eu gosto sempre de dar essa dica. E a gente falou sobre redescobrir o corpo, porque muitas acontece a situação de se preocupar demais com o corpo depois da maternidade. E às vezes ela se sente desestimulada por conta disso. E aí é onde entra pequenos detalhes, né? Igual você falou. Exato. Às vezes, de dormir, passar o hidratante. Isso, às vezes a gente foca muito. Ai, mas nossa, quanto que eu engordei. O quanto que eu fiquei assim, sabe, descabelada. Não tive tempo ainda de pintar meu cabelo. Ai, porque olha aqui, olha essa estria. Olha, né? Amamentando esse peito todo cheio de leite. De leite, cheirando leite. Gente, isso é normal. É uma fase que a gente tá passando e tá tudo bem, tá? Todo mundo passa por essas fases. São fases mais difíceis, mas não esquecer de como que era, como você foi antigamente, tá? Tentar trazer, por mais pequeno que seja, esse momento mesmo de uma camisola legal, um cheiro diferente. Tem até, que eu brinco muito com as meninas, que é um estimulante feminino. Esse estimulante, ele é muito legal. É um estimulante à base de creme, como vocês estão vendo. Ele não tem cheiro, ele não tem sabor, ele não tem nada. Ele é muito legal. Você pega ele, coloca na mão, com a ponta do dedo, passa no clitóris e dentro. Coloca a calcinha e vai fazer tudo que você tem para fazer. Vou lavar uma louça, vou pôr o filho para dormir, vou fazer tarefa com o filho, enfim, gente, vocês têm tudo para fazer. Vai dando muita vontade. E ele é somente um estimulador. Então, ele não tem cheiro, não tem sabor, ninguém vai saber que você usou, tá? Então, isso é muito legal. Isso também é uma dica, é uma pomada, algo simples, que você pode deixar ali no banheiro, numa gaveta. E ajuda na libido da mulher. Isso, e é algo super discreto, tá vendo? Não tem nada demais, é um creme, tá tudo bem. Então, eu sempre brinco que tem algumas coisas que a gente acaba deixando de viver, tá? Tendo maior dificuldade de passar aquela fase por conta disso, desse entendimento que existe como melhorar, né? Essa autoestima, enfim. Ai, assim, falando, a gente sempre fala que, assim, tudo tem o tempo pra acontecer. Teve os filhos, a gente vive aquele momento. Vive o momento realmente, só que a gente não pode deixar isso prolongar. Que é onde que tá o problema, é deixar prolongar e se esquecer. Isso. E são detalhezinhos tão pequenos, igual essa daí do estimulante, tão simples. É uma pomada, é algo tão simples. Tão simples. Muito, gente, eu sempre brinco com as meninas, eu falo assim, gente, quando a gente relata de falar, vamos ir numa loja de sex shop, vamos até lá, vamos ver o que tem, as pessoas ficam meio assim, mas é algo que ajuda muito, porque são vários produtos, não só esse estimulante, como existem outros. Não só esse, tem também esse lubrificante que eu gosto muito. Ele, na verdade, são um kit que a gente brinca, esse tá? É junto com esse. Isso. Pode Primeiro vender. Esse. Primeiro esse. Isso. Porque quando você automaticamente já tá estimulando lá embaixo, a sua mente automaticamente vai falar, putz, é algo diferente aqui. Então, calma aí, é sinal que vai vir alguma coisa a mais além disso. Então, sua mente já está associando que vai vir algo por aí e vai deixando você já lubrificada. Então, às vezes, você nem precisa do lubrificante. O que está faltando para você é esse estímulo. Só o estímulo. Então, isso é muito legal, tá? Então, além do estimulante, tem um lubrificante. Esse lubrificante, ele é neutro. Ele não tem sabor, ele não tem cheiro, ele não tem sensação, ele não tem nada. É um lubrificante à base de água. E além dele ser à base de água, ele super hidrata. Então, a hora que você acaba de fazer, já lubrificou, ele seca porque ele é à base de água e automaticamente está hidratado. Então, a sensação dele, gente, é muito legal. Ele tá fechado, eu acho. Vou abrir para vocês passarem na mão e ver o quanto que ele é maravilhoso. É uma sensação aveludada mesmo e não fica aquela coisa melecada, sabe? Chata. Então, é um lubrificante básico, simples, que não precisa de mais nada. Então, duas peças que você pode deixar ali do ladinho sem problema nenhum. Ó,
Vou pôr um pouquinho. Passa na mão de vocês tá como se fosse um creme. Pode passar assim, ó, como se fosse um creme. Não tem problema. Não tem cheiro. Ele não tem cheiro. Você vai tá se transformando vendo? num creminho, né? É, isso. Ó, e conforme você vai fazendo o movimento de sobe e desce com ele, qualquer penetração, ele vai hidratando. Olha isso. Olha a diferença, gente, de uma mão para outra. Isso é a hidratação. Tá vendo que ele dá essa sensação gostosa, veludada? E não tem cheiro. Ele não tem cheiro. E ele não não fica atrapalha. melequento, aquela coisa chata que geralmente as pessoas relatam. Que fica, ai, Ana, mas lubrificante é algo tão chato, porque depois fica aquela coisa melecada, que fica escorrendo. Então, esse não tem esse problema, tá? Esse é algo totalmente diferente e vale super a pena. É bom falar, porque assim, quando a gente procura ver, não entende o que é. Pra que é? Pra que serve? Você chegando, explicando, já consegue entender melhor qual que é a função e a necessidade. Isso! É muito legal, gente. E tem contraindicação, por exemplo, para gestante, lactante? A única coisa que a gente fala que seria não muito legal de estar usando são os produtos quando a gente está gestante, tá? Pode ser até um lubrificante, ok, sem problema nenhum. Porém, os outros que já vão entrar com sabor, cheiro, essas coisas, geralmente não gosto de estar indicando. Né? Mas quando acabou de ter o bebê, tá dando mamar depois de 1 mês, 2 meses, enfim, aí esse não tem problema, tá? Porque ainda já saiu, não tem mais nada, tá tudo ok. Mas geralmente, quando está grávida, eu não indico nenhum tipo de produto. Se eu te perguntasse, então, qual que era a dica que você daria para resgatar a intimidade nossa mesmo? Isso. Seria o estimulante? O estimulante. O estimulante é algo bem diferente e que te dá uma sensação mesmo, essa sensação de uau, eu tô aqui, ainda tô viva. Isso, eu tô sentindo, eu posso. Sou mulher isso, ainda. Eu tenho não sou só mãe, sou mulher. Eu tenho, nossa, isso aqui existe em mim ainda, essa vontade, essa coisa, porque, gente, é muito incrível. A maioria dos relatos, até que quando faz o quê? 10 dias que eu abri a loja, um dos produtos que mais esgotou na minha loja, que acabou, não tinha mais, era o estimulante. Foi um dos primeiros produtos a serem esgotado na loja. Por quê? Porque todo mundo, isso é algo que acontece com todas, não é comigo, não é só com você, é com todo mundo. É o estimulante que elas querem para dar esse, uau, eu tô aqui, tá tudo bem, eu posso sentir isso de novo. Então, assim, é maravilhoso mesmo. Então, é algo que sai bastante. Outra coisa engraçada é que quando a gente fala de estimulante, a gente pensa que é só feminino. E, gente, existe estimulante de pomada também masculino que eles super usam e a gente nem imagina que ele usa. Isso é muito legal. Eu só fui descobrir isso depois que eu comecei a vender o sex shop, né? Que eu falava, gente, não é impossível que esses homens usem isso e ninguém fica sabendo. Porque eles compram e também tá tudo bem. Então, além da mulher, também tem pro homem. E o mais engraçado, que eu falo assim, gente, só no dia a dia, assim, a gente estando com as meninas mesmo, com as mulheres, com mães, a gente vê o quanto é necessário. É uma coisa tão tranquila e ótima, assim, que vai te deixar com muita sensação. E é algo que você pode estar usando todos os dias. Então, não tem contraindicação. Ana, eu posso usar isso todo dia? Ó, claro, tá tudo bem. Então, as meninas falam, não tem que vender de balde. Tomar banho. Exato. Então, é algo muito gostoso, sabe? Que vale super a pena conhecer. Além desse, tem com sabor, tem com cheiro. Enfim, depois aí vai mudando. Mas eu trouxe esse básico para que as pessoas soubessem que tá tudo bem eu usar sem ninguém saber, tá? Esse também era uma proposta bem diferente. Existe muito aquela... não sei se o termo tabu pode ser só falado, mas algo muito restritivo na questão do toque, né? A mulher se tocar, ela fala, ai meu Deus, mas... E a gente respeita, porque realmente tem mulher que não gosta. Sim. É diferente de homem, eu acredito, né? Exato. Que homem parece que tem muito mais facilidade sobre isso. Então, esse ponto do estimulante já é muito bom, porque você não precisa do toque para você já se estimular. Tem os estimulantes também, assim, de... Exato, vou mostrar pra vocês. Também, mas eu falo assim, a mulher de se tocar, muitas, às vezes não gosta, não
não quer. Isso. Então, tem outros meios de se conectar com o próprio corpo, entender o que seu corpo é capaz de fazer sem precisar fugir daquilo que você tem dentro de você, do que você acredita, independente seja assim, por crença, por religião, Sim. de se tocar, mas de se estimular de alguma forma, de saber o potencial que tem no seu corpo. Isso é muito legal, porque eu sempre brinco que os homens, ele tem muito mais facilidade do que a mulher. Isso já é comprovado e é verídico, não adianta. O homem, ele vai ver, ele já vai sentir visual, né? esse prazer, é muito visual. Então, às vezes a gente brinca, né? Nossa, passa uma mulher bonita, eles olham. É óbvio, instinto deles. É instinto deles. E outra, a mulher é bonita, tal, tá passando, tal. Ai, olha que... Então, é algo mais visual. A gente coloca uma lingerie, uau, não precisa de mais nada, tá tudo bem, e é só visual. Agora, nós mulheres já não, já precisa desse estímulo durante todo o dia. Acorda já precisando. Nossa, acordou, olha como você tá bonita, olha, quer um café? Vou passar em tal lugar, você quer alguma coisa? Então, tudo é uma atenção que geralmente a gente acha que é boba, para os homens é essa visão, mas para a mulher é essa visão que a gente precisa. É uma soma das pequenas coisinhas. Isso. Né? Então, a gente sempre brinca, né? Que o homem é muito visual e a mulher é muito sentimental. E é exatamente isso. E quando a gente entra nesse momento de se tocar, eu gosto muito de falar com as minhas clientes, que agora é Dia dos Namorados, né? E uma das coisas que eu mais vendo, por incrível que pareça, são os brinquedos. Os brinquedos é algo que eu vendo muito, porque é o momento que elas sentem liberdade de estar adquirindo algo diferente para esse dia, porque, é Dia dos Namorados, quero algo diferente, Ana. E aí vem a procura desse momento para se sentir. Quando eu falo de sentir, de se tocar, eu quero dizer para vocês que isso daqui, ele é um vibrador super discreto. Olha a cor dele, é algo super legal, né? Bem assim, nada de antigamente, que era aquela coisa mais formal, mais, né? Esse não, esse já vem todo descontraído. Ele vibra, vou ligar para vocês terem noção, para vocês verem o quanto que ele vibra, é macio. Ana, eu preciso me conhecer. O conhecer, gente, é achar o seu ponto. Então, você vai procurar e achar o seu ponto, como você goza melhor, a posição que você gosta, o jeito que você gosta. Tem pessoas que gostam desse vibrador que vibra, mas tem pessoas que gostam desse, que em vez de vibrar, ele suga. Ai, meu Deus, ficou mais... Ele vai mudando. A Darcy conhecendo o vibrador. Ele é maravilhoso. Ó, e vai mudando. Jesus, desligou. Gente, elas ficaram vermelhas, gente. Ele foi aumentando. Uai, tem várias Você tá vendo como a gente vai se conhecendo? Essa é a proposta do vibrador mesmo, tá? Então, esse vibra, mas esse suga. Então, conforme tá fazendo a penetração, você pode colocar para tá sugando ali o clitóris. E aí, a pessoa faz a vibração. Então, esse é outro. Mas esse também vibra, não? Esse ele não vibra. Ele só suga o clitóris. Ó, ele só vai sugar o clitóris. Então, ele não vibra, ele só suga. Então, você tá vendo que cada tipo de vibrador te propõe um tipo de prazer diferente para esse momento. Eu vou bater bem comigo. Jura! Então, não era para você sentir, viu? Gostei do vibrador. Tá vendo? O outro ficou na minha mão aqui. Tá vendo? Cada um tem um jeito. Tá vendo, Darcy? São vários formatos. Vários modelos. Gente, tem esse daqui que ele também vibra por inteiro, só que ele tem um aplicativo. Então, a pessoa tá lá no Rio de Janeiro, tá em São Paulo, tá nos Estados Unidos, em qualquer lugar, ele vai conseguir fazer a vibração do vibrador. Vem do filme muitas vezes, tá? O filme pornô mesmo, conforme ele tá vendo o filme, relaciona aqui que faz a vibração igual. Então, é um tipo totalmente diferente. Eu namoro, mas eu namoro à distância. E eu quero algo que dá pra gente curtir ao mesmo tempo. Né? Então, ele também dá essa estratégia diferente pra esse momento. Então, assim, são vários, gente. Assim, essa é nova, eu não sabia. Essa é intensa. Aí, vamos supor que... tá pensando em tudo, né? Exato. Você tá vendo que dá uma solução pra tudo. Pra tudo tem solução. Eu sempre brinco, né? Pra tudo tem uma solução. Vai mudando esse também, ó. Esse também vai mudando, ó. Esse também é diferente, gente.
E além desse, também tem o de controle. Esse de controle tá assim, ó, esgotado. É sério, tem muita procura. Ele também vibra, só que esse coloca na calcinha. Você coloca aqui e põe o ímã para ficar na calcinha. Então, Pra isso aqui vai prender. ficar no clitóris e perto ali da onde faz a entrada da penetração. E pelo controle... Gente. Olha isso, gente. Eu achei que era Eu achei que era o controle. Eu você tava usando só pra apoiar. Olha como Tá engana, vendo? gente. Ele é muito legal. É um controle de carro, parece de carro. É isso mas... que a gente já vê em filme, né? Exato! Já tem uma cena de um E filme aí, que acontece isso. É! Então, assim, ó, eu tô num barzinho, tô num restaurante, e aí você está com isso. Daqui eu consigo estar controlando a vibração do seu vibrador. Olha só que modelo prático, super diferente. Gente, é um modelo... Bonitinho, olha aí. Exato, nada demais, super discreto, tá? Um Ele é coraçãozinho. super silencioso e não vai te interferir em nada, tá? Então são modelos, como eu tô mostrando pra vocês, óbvio, gente, tem muitos modelos, tá? Tem desde depois dos formatos, enfim. Mas esses modelos são muito legal, que eu acho que vale super a pena por conta disso. É um modelo simples, é um modelo pequeno e são totalmente diferentes para você estar usando ali no seu dia a dia, ou brincando, estimulando. Brincando é legal, assim, Sair no da rotina, no relacionamento, né? Isso. deixa ali, chegando, já começa a fazer a brincadeira ali entre o casal, ó. Isso! E não tem nada demais, tá tudo bem. Quem vai saber? É só você e seu marido, ninguém mais. Então eu sempre brinco que aconteça entre 4 paredes, fique entre 4 paredes e tá tudo bem. Quando as pessoas falam, né? Ana, mas eu vou comprar um vibrador com você. Você vai me ver na rua, vai falar: olha, ela comprou um vibrador, viu? Gente, é por incrível que pareça. Eu sempre falo, gente, vocês ficam tranquilas. Porque se eu guardar de todo mundo que compra comigo, eu teria uma ficha Você gigante. não pode sair na rua, Jesus. E ainda... Tira esse preconceito. Que não existe, porque não tem como mesmo, tá? Então, assim, é muito engraçado, porque às vezes a pessoa fica com esse pensamento. Ou se não, fala assim, ó, você vai lá comprar o creme que ela comprou. Ó, Ana, vim aqui pegar o creme que ela pegou, então, qual que é? Eu falo, gente, amiga, pode me falar, porque eu tiro uma foto, não te mandar uma foto, que eu não vou lembrar. Então, assim, ó, esse preconceito da gente ficar depois lembrando do que a cliente comprou também não existe, tá? Eu sempre falo, porque sempre tem gente que fica aí com essa expectativa, né? Mas eu vou, ela vai saber depois que eu usei. Enfim, gente, não existe. E uma pergunta agora, como que o amor próprio, ele impacta na questão da vida sexual? O amor próprio, quando a gente fala de amor próprio, é a gente olhar pra nós mesmos, tá? Então, é olhar pra gente, sentir que a gente tá tudo bem, olhar de uma forma diferente, tá? Olhar que essa gordurinha não vai ter problema, pôr um biquíni, usar um produto, que o seu marido vai te olhar da mesma forma que você se olha, que você se gostando, a autoestima, ela flui muito melhor, tá? Se a gente estiver bem com a gente mesmo, nada disso daqui vai impedir, tá? Então, isso daqui, muitos acontecem de chegar lá, na loja, né, mesmo assim, que parece um consultório, que é super reservado, faço atendimento personalizado. Elas chegam assim e falam assim, ai, Ana, mas eu queria algo totalmente diferente para ajudar no meu relacionamento, porque, eu falo, ó, isso não vai salvar o seu casamento. Não é isso, não é esse vibrador, não é esse creme, não é esse lubrificante. Nada disso que tá aqui vai te ajudar se você mesmo não se ajudar. Então tá tudo bem você tá assim. Você não tá passando por um momento legal? Tá tudo bem, vamos esperar esse momento. Vamos acalmar, vamos conversar com o parceiro. Então assim, é ter esse mesmo bate-papo, é olhar pra você mesmo e saber que o seu momento não tá legal, que o seu dia não foi tanto que você esperava e tá tudo bem, que o seu corpo não tá como você planejou, mas tá legal. Então, assim, primeiro a gente gostar da gente para depois a gente evoluir para algo diferente. Porque às vezes a gente pula essa etapa, tá? De olhar para nós mesmos, de pensar em nós, para uma etapa de, o que vai agradar ele, o que ele quer. Pensando no outro, né? Isso, e não pensando na gente mesmo, tá? Então, às vezes vai buscar um vibrador, mas não pega um estimulante,
que na verdade ela não precisava ter levado o vibrador, ela só precisava ter levado o estimulante. Então, eu sempre brinco e faço essas perguntas em relação aos clientes, quando chega, o que você procura? Você tá bem? Você precisa de um estimulante, algo que te ajuda a dar uma sensação diferente? Ai, sim, Ana, então tá, então vamos partir para esse. Ai, você tá lubrificada? Precisa de alguma coisa nessa parte? Não, Ana, então vamos pular. Então, sempre eu vou com etapas para não chegar lá e falar, olha, não sou aquela vendedora que vai te falar, olha, compra esse, que esse vai te salvar, vai melhorar. Jamais. Então, eu sempre procuro com a cliente, ela se vê primeiro, ver a sua necessidade, para depois ser estimulada para sentir o prazer do próximo, tá? Então, essa seria mais ou menos esse momento, né, de olhar para nós mesmos. Não é porque virou mãe que vai deixar de se amar, de se gostar e de se ver com outros olhos. Exato, a sua necessidade, né? Porque naquele momento que ela tá me procurando, ela precisa de algo. E o algo para ela tem que olhar para ela primeiro e não para o próximo, né? E aprender a identificar os próprios desejos. Né? Isso é muito legal mesmo. Porque até agora, antes de eu vir, eu tava atendendo uma cliente e ela é de São Paulo. E aí ela falou, Ana, tem esse. Falei, olha, vamos ligar por chamada de vídeo, porque eu não consigo só mostrar o produto, eu preciso estar, sabe, falando sobre ele, mostrando. Eu gosto muito que as clientes sentem, como eu mostrei para vocês, passa o lubrificante, vê como que é a sensação, vocês vão gostar? Então eu gosto muito dessa parte de sentir primeiro, para ver como que é, para depois você falar, não, mas esse é literalmente o que eu preciso. Tá? Então essa é uma estratégia também bem legal aí pra gente estar conhecendo um pouquinho de tudo, né? Identificar desejos, no meu ponto de vista, além de se conhecer o seu corpo, saber os seus pontos que te traz mais, assim, provocação em si mesmo, mas também identificar como um casal ali, na hora que estão vocês ali, qual que é o que gera mais vontade. Existem posições, existem formas, Sim. Existem abraços, beijos, cada um tem o seu, né? Sim. E saber identificar. Eu acho que às vezes falta isso. Não é só ir lá né? O ato, né? E fazer. É ter uma conexão mesmo entre você, conhecer o seu corpo, e entre o casal, né? E quando eu só fui descobrir isso depois que eu comecei a estudar, que é algo muito interessante. Quando a gente começa a falar de sexualidade, a gente entra num assunto muito assim, né? E antigamente esse era a proposta, tá? Era essa proposta de só o ato, de não ter esse envolvimento de beijo, abraço, de sentir, enfim. Era o ato, acabou e ponto. Então esse era algo simples. E muitas pessoas, infelizmente, ainda adquirem esse modo de romance. Ainda é um tabu a ser muito quebrado, tá? Então, antigamente era somente isso. Eu gosto de você, a gente faz o ato, acabou, tá tudo ok, pronto. Então, eu acho que ainda tem uma cultura para ser ainda, né? Aí, mais para frente, ainda se pensar de como gostar, de amar e ficar perto e sentir um outro, tá? Mas ainda existe muito, muito, muito relacionamento assim. E outra forma de quebrar, eu acho que é uma coisa que todo casal deveria impor dentro da sua vida, que é, por mais que as crianças estejam pequenas, fica um pouco mais difícil você ter esses momentos, né? Porque é o momento que você tá em casa com o marido, tá com os filhos, e nem sempre você consegue colocar os filhos primeiro pra dormir e depois dormir. Muitas vezes você acaba dormindo até antes dos filhos. Exato, gente, quando a gente brinca, é exatamente isso. Quando a gente fala do estimulante, as mães falam assim, ó, Ana, eu coloco o filho pra dormir automaticamente, eu durmo junto. Não, tá tudo bem, assim mesmo. Mas então, já que isso acontece, mas o casal tem que priorizar um dia deles. Sim. E por isso que eu sempre brinco, tá? Eu brinco muito, que ainda eu falo assim, ó, a única que não deve namorar no dia dos namorados sou eu, porque eu não consigo, porque eu trabalho até 10 horas da noite, aí esse dia pra mim é mais assim, né? Mas a única sou eu. Mas eu sempre brinco, e dia dos namorados é literalmente o dia, e o dia de fazer algo diferente. Não é dia de dar sapato, não é dia de dar roupa, não é dia de nada disso, não desmerecendo, óbvio, as lojas, mas é um dia se pensado nesse momento que você tem a liberdade de expor aquilo que às vezes você acaba deixando de lado, né? E tirar um momento somente para vocês. Quando a gente fala de momento, eu sempre falo que seria o ideal
ideal a gente fazer algo uma vez no mês, só nós dois. Ai, ó, vamos comer uma pizza, vamos pegar uma pizza no supermercado, mas vamos comer só nós, deixar as crianças com alguém uma vez no mês, pelo menos. Para voltar a ter esse sentimento, esse ficar perto, um momento só dos dois, sem filhos, sem bate-papo, sem problema, sem nada. Um dia que você vai ficar bonita, vai ficar cheirosa, vai estar ali para ele, sabe? Um momento sem ninguém do lado, com medo que a porta vai abrir, que alguém vai bater, que alguém vai chorar, que alguém vai... Então, tem um momento mesmo só de vocês. Pelo menos uma vez no mês, eu sempre gosto de falar que seria o ideal, né? E a gente sabe que é difícil muitas vezes. Pra muita gente não é, né? É possível. É o tal do Vale Night. O Vale Night, que toda mãe sonha, não é? Mas tem que fazer. Exato. Tem que fazer uma forcinha. Assim. Eu acho. Eu acho que, tipo, um filho fica doente, a gente se desdobra e acaba cuidando. Uma mãe fica doente, a gente faz de tudo pra cuidar. Não desmerecendo, mas eu acho que uma vez no mês é algo que a gente consegue planejar mesmo. Por ali, ó, esse dia ou esse, né, vamos tentar deixar reservadinho. Eu acho que é algo para se pensar. Isso nutre a relação. Muito, muito. Isso é importante para o relacionamento. Uma coisa boba que eu sempre também gosto de falar é o beijo. Às vezes a gente acorda e fala, oi, bom dia, tarará. Dá um selinho, né? Gente, dá um selinho, vai dormir, boa noite, um beijo, sabe? Eu acho que também... No dia ter um beijo mais carente. Isso, algo mais que é um beijo de 7 segundos, pelo menos. Parece que é 7, né? Que as pessoas falam. Exato, eles brincam, né? Mas, tipo assim, é um beijo mesmo que deixa esse sentimento, tipo, ó, eu tô aqui, tá? Ó, a gente se gosta um do outro, ó, eu passei perto de você e tá tudo bem. Porque às vezes o dia tá cansado, tá corrido, e a gente acaba se esquecendo mesmo no dia a dia. E você que lida muito com as mulheres, você vê, assim, elas queixam desse período pós-maternidade, pós-parto? Muito, 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 tá? A maioria das pessoas que chegam até mim, ou ela tá entrando na menopausa, que é um momento também mais delicado, que a libido cai, que aí entra, já que faz muitos anos de casado, tá muito tempo junto, enfim. Então, entra essa parte também, e essa parte de pós-maternidade, que também é algo que elas relatam muito. Por quê? Já tá sem lubrificação, porque já tá amamentando, enfim, não consegue ter essa lubrificação legal, tá sem estímulo, porque é uma nova etapa, o filho nasceu, vou me adaptar. Tem os hormônios que vão cair mesmo, isso é normal. Então, assim, elas acabam vindo até mim para procurar esse meio para estar ajudando. Geralmente, essas pessoas demoram um pouco mais. Ela vai me procurar a hora que a criança já tá com uns 2 anos, 3 anos. Nossa! Porque já passou esse tempo de amamentar, já passou esse tempo e já tá entrando num meio, assim, de relacionamento já meio, assim... difícil. Porque já foi deixando e depois deixou para procurar mais em cima da hora, porque a hora que ela sentiu a necessidade. Então, também elas demoram um pouquinho para estar me procurando. Eu sempre brinco que as pessoas só vão na loja ou só me procuram quando o caso já tá assim, ó, lá no buraco. E que você fala, meu Deus, por que você não veio antes? Então, assim, eu sempre brinco também, compra coisa diferente. Eu gosto muito, eu não persisto na pessoa. Se você chegar para mim e falar, olha, Ana, eu não quero um vibrador. Você vai levar um produto, óbvio. Ana, eu falo, leva, experimenta. Eu acho que vale super a pena, porque eu sei que é bom. Ela volta, teve uma mesmo que ela foi viajar com o marido. E ela levou um modelo que eu persisti muito pra ela levar, sabe? Ela queria um outro. E aí ela falou assim, Ana, eu levei esse modelo e eu amei. Você não tem noção quanto que foi bom. Eu falei, eu te avisei, eu não dou dica fora. Por que eu não dou dica fora, gente? Eu também gosto. Às vezes, você vai gostar de um vibrador mais caro do que eu tô te indicando. Mas eu quero que você leva esse. E aí ela fala assim pra mim, Ana, eu falo, olha, eu sou uma má vendedora, porque se fosse ver, era pra você estar comprando mais caro. Mas eu quero que você leve, que nesse momento você vai usar mais. Então, assim, eu sempre gosto de partir pra essa parte, porque a cliente vai voltar com essa você parte. Você tá ajudando ela também, de que, olha, foi perfeito, eu adorei. Nossa, e quanta coisa legal que deu pra fazer com ele. Fiz as suas dicas, porque eu dou dica de posição, de como usar, de como melhor, de que fazer, aonde usar. Então, assim, acabo entrando aí no meio super legal de dicas.
Então ela volta toda contente e renovada. Gente, não existe felicidade maior no mundo do que você ver a pessoa voltando assim, contente, muito contente. Tipo assim, Ana, era tudo que eu precisava, sabe, para aquele momento. Então é algo mesmo que ajuda muito, tá? Não é um simples produto, é um produto que vale super a pena. Você tá falando de última hora, mas até médico a gente faz isso, né? Não é? Tá no último, não tem mais saída, vai atrás. Então, é isso, né? O brasileiro, não tem como. Mas assim, igual eu falei no começo, a gente sim, após que tem um filho, tem que sim curtir a maternidade, até porque o corpo muda, a nossa cabeça muda, até a gente poder se encontrar leva um tempo, mas é não deixar perdurar e esquecer que você também é uma mulher, Sim. Vocês são um casal, um casal, e né? precisa sim alimentar. Minha mãe sempre falava, desde que eu comecei a namorar meu marido, falava assim, o relacionamento com florzinha, você tem que aguar todo dia. Exato. E ele brinca e fala isso daí sempre. Isso. Fala assim, a gente tem que aguar todos os dias. E às vezes, mesmo que, assim, o marido não seja de ir atrás de produto, a mulher não seja. Sim. Tem que se dispor a falar assim, não, vamos fazer alguma coisa diferente. Isso. Sempre buscar algo diferente para a relação. Se importar com o casamento, se importar com o relacionamento. Isso daí vai ser tão bom para você que isso vai refletir até com os filhos. Sim, até no meio de trabalho, tá? Tem muitas pessoas que chegam no trabalho super com raiva, difícil, com problemas. Estressado. Gente, todo mundo tem problema, todo mundo tem uma vida corrida, todo mundo passa dificuldades, assim, independente de qual mais passa. Então, eu sempre brinco que se a gente não tentar melhorar a situação, ela em si não vai melhorar sozinha. Então, eu brinco bastante, eu falo, gente, tem lubrificante. Ai, Ana, mas eu nunca fiz a oral. Ô, gente, pelo amor de Deus, joga aí um saborzinho ainda, eu brinco com elas. Ó, dá a mão de vocês, vamos lá. Joga aí um saborzinho na vida e passa. Pode pôr na boca, pode pôr direto na boca. Pode pôr, pode lamber. Vamos ver a reação delas, hein, gente? Será que vai ser boa? Será que vai ser ruim? Na hora docinho, depois ela fica picante. Gostoso. Ela vai dar uma leve esquentada. Olha. E aí ela vai deixar sua boca molhada. Esse picante é porque tem uma pimentinha mesmo, tá? Uhum. E aí ela vai te deixar com a boca salivando pra poder fazer um oral mais molhado. Então, olha que legal. Tudo tem um porquê disso. Tá vendo? Tudo tem uma estratégia. Ana, eu não gosto de fazer oral, pelo amor de gente. Põe um saborzinho aí, vamos deixar o negócio mais tchan. Então, assim, tem tudo uma estratégia diferente. Tem também esse produto que é meu carro-chefe. Ele é um vibrador líquido. Ana, eu não gosto de usar um vibrador. Tem outra coisa que eu posso estar adquirindo para dar uma sensação diferente no momento? Tem. Esse é um vibrador líquido, gente. Ai, Vou pôr na mão de Jesus. vocês um tiquinho. Vamos lá, gente. Como que Vamos ver funciona como que elas isso? vão se reagir. O que tem que fazer? Pode pôr na boca. Deixa aqui, ó, um pouquinho. Pode Do pôr. lado? Aham. Esse é de sabor de amora. Pode pôr dentro. Pode pôr na boca mesmo. Pode chupar. Ele é forte, hein? Vamos deixar um pouquinho. Esse daqui, ó, é um vibrador. Que doideira! Ele vai adormecer. E só um pinguinho. E é só um pinguinho que eu coloquei na mão de vocês, gente. Não é sensacional? É diferente, é legal. Vocês têm que provar. Muito diferente. É uma sensação que a gente não tá Gente. acostumada, Tá gente. vendo? Olha. É uma pomada. E é um tiquinho que eu passei em vocês, como vocês estão vendo. E é algo, como que funciona isso? Esse daqui, a sensação que vocês estão sentindo é na penetração. Então, vocês vão pegar um pouquinho com a ponta do dedo, passar no clitóris e dentro, onde tem a penetração. E nele começa e termina. Tá formigando. Tá, ali. tipo, tremendo, né? É essa sensação. Então, vocês passam em ambos e faz a penetração junto. Ambos vão sentir isso que vocês estão sentindo Olha, na penetração. É vibrando Vibra mesmo. mesmo. A pele. Que doideira! Gente, é muito legal. Esse é meu carro-chefe. Esse daqui tem vários sabores, na verdade, que são aromas, Que tá? é isso? Tem Parece de- que tem um elétrico. Exato. E eu passei só aqui, que relou. Esse lado só é como se eu tivesse tomado anestesia. Parece aqui, aquele ó. batom que deixa a boca maior, não parece? Até aqui assim. É muito
muito bom, gente. Quem tá vendo deve estar achando que a gente é doida. Mas assim, quando sente, efeito de vibração. Olha, e é mesmo, é mesmo, tá? Parecendo que tem É uma vibra... E vai ficar por um tempinho, tá? elétrico. Fica por um bom tempinho, assim. E é essa sensação que vocês vão sentir, então, na penetração. Olha só, uma pomada, de novo, somente um pouquinho que vocês vão sentir algo extraordinário. É algo que sai da posição, sai daquele modo conforto, que sai daquela rotina. Enfim, é uma pomada, gente, nada demais. E assim, tem de vários sabores. Na verdade, não é sabor. Dá pra fazer oral com ela também, mas não é essa a questão, tá? É a questão da penetração mesmo. Olha, não tem de para, morango, pêssego, tem de vários. Então, assim, tá vendo? É uma pomada, nada demais. E entra naquilo que eu falei, da mulher que às vezes não tem aquele receio do se tocar, de usar, então, até mesmo algum brinquedo. Aí, ó, tem mais opções. Tem mais uma opção aí pra estar adquirindo de pomada que dá essa sensação totalmente diferente. Então, eu acho que é isso, é algo legal. Tem diversos produtos, é uma gama gigantesca. Esse foi alguns que eu acho que vale super a pena conhecer, que é muito legal e que dá para usar independente do momento, o óleo, o oral, o vibration, o lubrificante, o estimulante. É algo que todo mundo, eu falo que isso daqui teria que ter numa necessaire, tá? Então eu sempre brinco, as meninas chegam falando que eu tenho que ter. Pode usar esse e depois esse? Pode, não vai te interferir em nada, porque um vai lubrificar, um estimular e o outro vibração. Pronto, não vai te interferir. O oral, ele é a base de água. É água com sabor e uma sensação. Então, você pode tuchar ele, que na penetração você não vai sentir nada. É somente no oral. Esse aqui. Esse daí. Esse aqui. Esse é na penetração, que você vai ter essa sensação de vibração, de algo diferente. É essa a sensação dele. E assim, é legal falar sobre isso, porque igual a gente tem um podcast para falar com mães. Sim. E aí trazer um assunto que para muitos é, meu Deus, mas vai falar sobre isso? Sim, você tem que sim apimentar a sua relação. Até a gente brincar o termo apimentar a relação, porque é uma coisa diferente que você tem que trazer pro seu relacionamento. Vai fazer bem. Se não fosse coisa boa, a gente não iria por aqui. Exato. E a gente tá trazendo coisas com uma pessoa ajudar, que entende sobre e tá mostrando pra gente. Uma coisa é entrar no site e ver isso daqui que tá vibrando pra quê. Exato. Você tá vendo quando a gente prova? A gente é explicado de uma maneira mais simples, que eu vou entender o que eu tô fazendo. Tá tudo bem eu levar um produto? Porque às vezes a gente entra no site de sex shop mesmo e tem esse preconceito. Ai, mas eu vou comprar essa pomada, esse oral. Tipo, isso tipo assim, não vai funcionar. Não vai. Pra que um oral? Eu já não gosto de oral. Pra que eu vou comprar um oral? Então, tipo assim, você acaba comprando sempre as mesmas coisas por não conhecer o produto que você tá adquirindo, às vezes, que pode te ajudar muito. Então, eu também gosto muito de dar a maior consultoria, essa consultoria que eu faço de atendimento personalizado mesmo. Eu vou até você, às vezes eu atendo até casal, tá tudo bem. A gente atende assim, ó, os dois sentam na mesa. Ai, ó, eu queria um lubrificante. Olha, o lubrificante eu tenho esse, normal, tem isso que começa a brigar na sua frente, não? Não, é muito legal. É muito legal, porque aí você acaba se comportando, sabe? A não ser assim, ó, olha, esse daqui é o estimulante feminino. Ele fala, tipo assim, então ela tá precisando, né? Tipo assim, aí compra você já sabe, ele. já saca, já, né? Então vamos separar esse. Aí você fala assim, olha, esse daqui é o estimulante masculino. Aí ela fala assim, ó, vamos levar esse também. Mas aí eu entro numa jogada toda estratégica. Claro que em nenhum momento a gente vai constranger ambas partes, porque todo mundo tem um desejo. Todo mundo tem um fetiche, tá? Essa história do fetiche, isso é algo... Ai, eu não tenho fetiche. Tem, gente. Todo mundo quer uma posição que gosta. É porque não descobriu ainda. Exato, tem algo que gosta. Tem gente que ama aí colocar uma lingerie vermelha, que só usa vermelho. Tem gente que usa... Gente, eu atendi uma vez uma moça que eu falei, como assim? Ela só usava lingerie bege. Eu falei, não existe isso. Vamos pôr outras cores, vamos movimentar. Então, vamos mudar. Já que você quer mudar, vamos mudar a cor da lingerie. Então, assim, existe estratégia. Então, tem gente que gosta só do bege, tem gente que gosta só do rosa. Tem gente que gosta de fazer com salto alto. Tem gente que gosta de fazer uma trança no cabelo pra fazer, porque eu já ouvi isso. Ai, meu marido tem fetiche que ama que eu use uma trança. Então, assim, tem muitos fetiches. O que eu brinco, que eu também gosto muito de fazer, é que agora, na época do Dia dos Namorados, eu não consigo.
por conta de ser uma data mais, assim, que o povo corre muito atrás. Mas, geralmente, eu deixo uma maleta com um pouco de cada coisa. Óbvio, eu converso com a cliente. Olha, você gosta de fazer um anal? Você quer um vibrador? Você quer que eu coloque o quê na mala? Ana, eu gosto disso, disso e disso. Eu sempre coloco, então, faço uma separação de produtos, coloco numa mala discreta, deixo para você. Você e seu marido vai abrir essa mala junto. Porque talvez você nunca imagina que ele tem um fetiche de usar um vibrador. Mas a hora que você joga na cama e fala, me ajuda a escolher algum dos vibradores, eu queria algo que a gente usasse junto. Ele vai falar, eu gostei desse daqui. Então, você vai falar, nossa, mas, gente, ele gosta desse tipo de vibrador, ele tem esse fetiche de me controlar. Então, você acaba nem sabendo do que ele realmente, às vezes, tem aí um fetiche que ele não vai te contar. Porque ele não vai chegar pra você e vai falar, olha, eu tenho um fetiche que você usa um vibrador que eu possa te controlar. Então, é algo muito mais difícil. Então, você tendo essa possibilidade de ter na sua mão, essa possibilidade dele escolher, ele, óbvio, que ele vai te falar, olha, eu acho super legal esse, que, vamos tentar esse daqui e tal. Então, automaticamente, você vai ver que ele tem algo relacionado para esse tipo de vibrador. Então, isso são estratégias que a gente consegue estar trabalhando para que o relacionamento acaba sendo mais leve, mais, né, assim, fluido, sem nenhum constrangimento no momento. Isso é bem legal. E é isso que a gente quer trazer. Trazer essa leveza não é de uma forma vulgar, porque às vezes as pessoas olham isso com maus olhos. E não é isso que a gente quer trazer. A gente quer falar sobre isso, quebrando todo esse tabu de falar de que após a maternidade, ou até mesmo quem não tem filhos, mulheres em si, ela tem que se conhecer, ela tem que entender o seu corpo. Sim. E aí, hoje a gente tá aqui trazendo isso. Se conheça, tenha uma relação legal com você e seu parceiro. Se puder adicionar apimentar, itens que vai ainda trazer mais conexão, mais apego entre vocês, por que não? Isso. Por que não? É necessário, a gente precisa sim. E agora que parou de... Agora que parou. Você tá vendo? E é gostoso, eu nunca imaginei. Nunca ouvi falar. Não, esse eu também não. É bem legal a gente saber, diferente. É bom a gente aprender. Isso. Então, a gente tá aqui para levar essa informação também. Um pouco diferente, mas é uma informação necessária também. Exato. Quebrar aquela visão de que eu vou comprar uma coisa de sex shop porque eu sou isso, sou aquilo. Não, gente, hoje o sex shop ele faz parte sim da nossa vida. É algo que necessita ser introduzido, assim, que eu falo muito. Claro que eu tenho essa facilidade, eu tenho mais, assim, por conta de conhecer um pouco mais dos produtos, conhecer o pessoal que procura. Às vezes as pessoas, quando eu vou fazer a palestra, elas falam, nossa, eu tô morrendo de vergonha só de estar vendo você falar. Só de saber que eu tô aqui ouvindo isso, eu tô morrendo de vergonha. Mas a questão não é essa, a questão é que é leve, tá tudo bem, é uma pomada, gente, não tem nada demais. A gente vai tanto numa loja de perfume, de cosmético, numa farmácia, por que não ir num sex shop comprar uma pomada, que é algo que vai te ajudar tão quanto todo esse, né, aí essas outras lojas. Então, acho que seria mais um tabu. É lógico que existem lojas e formas de estarem explicando, de trabalho de produtos, de marca, mas eu acho que é uma forma de a gente estar aí procurando uma ajuda a mais para o nosso dia a dia, que é muito necessário. Sim, vamos quebrar isso daí, esse preconceito. Esse tabu aí, né? E foi muito gostoso conhecer. Muito obrigada, viu, meninos, pela essa oportunidade. Adorei estar aqui com vocês. Esse cantinho maravilhoso de vocês. Vocês estão de parabéns. Obrigada. Foi tudo muito gostoso, apesar da correria, né? Porque amanhã, gente, é o dia dos namorados. Você ainda não comprou o presente, bora, ainda dá tempo. Que tá uma loucura. Pessoal de Barretos, que quiser aproveitar. Ela vai fazer entregas aqui, não é? Você falou que vai verdade. começar a fazer entregas em Daqui Barretos. a pouco ela já tá saindo, que ela é de Monte Azul. Exato. Então, Aí, já. gente, você chega nela e fala, fui lá do podcast que a gente ouviu. Isso mesmo, é direto de lá, isso mesmo, gente. Quem sabe a gente ganha um cupom de desconto. Exato, já vão sair com cada um vibra, uma pomada, um lubrificante, tudo, gente, já. Vão sair pronta pro Dia dos Namorados. Aproveitem, gente, que ainda tem tempo. Tem tempo, um dia faltando, bora. É isso aí.
Ana, obrigada. Obrigada a vocês. A gente vai deixar também... ela tem site, para quem não sabe, quem quiser conhecer mais produtos. Ana Lu Desire Stores. Desire Stores. Quem quiser, por escrito no nosso Instagram, tem o @ lá para vocês conhecerem a Ana, a loja dela. Vocês podem tirar informação, se vocês quiserem conhecer mais detalhadas. Pode perguntar. Você, assim, posições, aquelas coisas assim, ó. Exato. Chama ela, que a gente acha que é uma coisa muito particular de cada um. Então, pode chamar a Ana, que ela pode orientar vocês. E eu tenho certeza que, como é uma coisa muito íntima, entre vocês vai ter uma conexão maior. Isso mesmo. Hoje, o nosso papel aqui é mostrar pra vocês que incluir isso na vida de vocês não é algo fora da caixa, não é algo fora do comum. É normal. Coloque isso e vocês depois nos contem. Né? Façam comentários. Se não mudou. Façam comentários embaixo. É isso aí, Ana. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Por se dispor a estar aqui nesse Imagina. dia que é corrido, véspera. Né? Tirou um tempinho pra estar. Exato, mas foi ótimo. Foi muito gostoso conhecer, saber mais. Muito obrigada por tudo e eu espero que assim o Dia dos Namorados seja esplêndido. Ai, obrigada, meninas. Pra vocês também. Com certeza elas vão sair daqui com alguma novidade, vão contar pra vocês aí depois, tá? Como que foi? Vamos ter aí um repasse de como que foi, alguns produtos. É isso aí, a gente tem que fazer um grupo ali da Luluzinha pra poder falar sobre isso. É verdade. Já quero. É verdade. E a gente deixa aquele recado especial, né? Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, deixar aquele seu joinha, entrar nas nossas redes sociais para conhecer mais sobre os nossos trabalhos. Que o YouTube, você fazendo todo esse processo de inscrição, de compartilhamento, faz com que o YouTube entenda que é conteúdos legais, que são relevantes, que é para mudar nosso dia a dia, nossa vida, que é de mãe, né, gente? Tão corrido, tão inovador, tão cheio de surpresas e por que não? Né, a gente chegar sempre com mais surpresas, assim. Exato. Muito obrigada e a gente te espera na próxima semana. Tchau, tchau.